Graça e paz, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. E com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos não em uma pergunta, mas no convite mais libertador da Escritura, na fórmula divina contra a ansiedade e no segredo da estabilidade em um mundo que treme, registrado no livro de Salmos, capítulo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Que declaração de alívio! Que convite à dependência vitoriosa! Que fundamento inabalável para começar o nosso dia! Este texto não é uma reflexão teológica distante, é o suspiro de alívio de uma alma sobrecarregada, uma promessa forjada no meio da traição e da angústia. Davi, cercado não por inimigos estrangeiros, mas pela dor de um amigo íntimo que se voltou contra ele, sente o peso esmagador da ansiedade, do medo e da tristeza. Em meio a esse turbilhão emocional, o Espírito Santo lhe revela a única saída viável, a única estratégia que funciona, uma transação divina, uma transferência de responsabilidade. O convite é composto por uma ordem seguida de duas promessas extraordinárias, que formam a base para uma vida de paz e estabilidade. A genialidade espiritual desta passagem reside em sua simplicidade ativa. A ordem é direta: lança o teu cuidado. O verbo lançar aqui é um ato de vontade, uma decisão deliberada. Não é pense no seu cuidado, reclame do seu cuidado ou tente gerenciar o seu cuidado. É lança. A imagem é de um homem carregando um fardo pesado e insuportável, e por um ato de fé, ele o arremessa, o joga sobre os ombros de alguém infinitamente mais forte. E o que é o teu cuidado? A palavra hebraica é abrangente, inclui nossas ansiedades sobre o futuro, nossas preocupações financeiras e familiares, o peso de nossas responsabilidades no trabalho e na igreja, a dor de nossos relacionamentos quebrados, o fardo de nossos pecados passados e a angústia de nossas fraquezas presentes. É tudo aquilo que nos rouba o sono, aperta nosso peito e consome nossa energia mental. É a totalidade do que nos sobrecarrega. A primeira promessa é a consequência imediata deste ato de fé. E Ele te susterá. Esta é a garantia do cuidado divino. Observe, a promessa não é necessariamente que Ele removerá o problema instantaneamente, mas que nos sustentará no meio do problema. Sustentar é um termo rico e profundo. Significa nutrir, como uma mãe nutre o seu filho. Significa manter, como uma coluna sustenta um edifício. Significa carregar, como um pai carrega uma criança cansada. Deus não apenas pega o nosso fardo, Ele pega nós junto com o fardo. Ele nos envolve com sua graça, nos fortalece com o seu poder, nos guia com sua sabedoria e nos enche com sua paz, capacitando-nos a atravessar a provação sem desmoronar. A segunda promessa é o resultado a longo prazo desta vida de dependência. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Esta é a promessa da estabilidade final. Que certeza absoluta! Jamais, não deixe espaço para exceções. E o que significa ser abalado?
Não significa que não sentiremos os tremores da vida. Não significa que não seremos tentados, testados ou que não tropeçaremos. Significa que não seremos desarraigados, destruídos ou permanentemente derrubados. Aquele que lança seus cuidados sobre o Senhor pode ser sacudido pela tempestade, mas sua fundação permanecerá intacta. Ele não será movido de sua posição em Cristo, de sua identidade como Filho de Deus ou de seu destino eterno. A soberania de Deus é o alicerce de concreto por baixo da palavra jamais. Portanto, viver a verdade deste Saulo é aprender a arte divina de lançar os cuidados. É um chamado para uma reorientação radical de quem carrega o peso da nossa vida. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta de enfrentar fardos pesados, mas nos garante acesso irrestrito ao carregador de fardo celestial. Não lutamos para nos livrar dos fardos sozinhos. Nós lutamos para entregá-los a Cristo. Ser um vencedor em Cristo é saber que, não importa o peso que a vida coloque sobre nós, temos um convite aberto para transferi-lo para ombros que podem suportar o peso do universo. Nossa vitória não deriva de nossa capacidade de sermos fortes, mas de nossa disposição de admitir nossa fraqueza e lançar nossos fardos sobre aquele que é forte. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a ansiedade esmagadora pela paz que excede o entendimento, o esgotamento da autossuficiência pela energia da graça sustentadora e o medo de ser abalado pela confiança na estabilidade que só Deus pode dar. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo-se esmagado. Talvez o fardo da preocupação com seus filhos, seu casamento, sua saúde ou suas finanças pareça pesado demais. Talvez você tenha tentado ser seu próprio sustentador e descobriu que seus ombros são fracos e sua força é finita. Talvez a voz do desespero esteja sussurrando que você vai ser abalado, que você não vai aguentar. Hoje, esta oração será um ato deliberado e prático de lançar os cuidados. Será um momento de, pela fé, transferir o peso de nossos ombros para os ombros largos e capazes de nosso Pai. Que ela seja um alívio para sua alma sobrecarregada, um capacete da salvação para sua mente ansiosa e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo, visualize seus fardos e junte-se a mim nesta jornada de oração, lançando cada um deles sobre o Senhor. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti nesta manhã com corações que anseiam por alívio e descanso. Nós Te bendizemos e adoramos, ó grande carregador de fardos. Antes de qualquer súplica, nosso coração explode em gratidão pelo Teu convite maravilhoso. Lança o Teu cuidado sobre o Senhor. Que privilégio, que misericórdia, que amor revelado nesta simples frase. Tu és o nosso sustentador, aquele que nos nutre, nos mantém e nos carrega. Tu és o Deus que não se cansa nem se fatiga, aquele para quem o peso das galáxias é nada. Nós Te exaltamos não apenas pelo que Tu fazes, mas por quem Tu és, o Deus forte, compassivo e absolutamente confiável. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada problema, cada preocupação, cada fardo que pesa em nossa alma. Cada respiração que tomamos é um testemunho de que Tu és o nosso sustentador, mesmo quando não percebemos. Te louvamos porque a nossa estabilidade não está em nossa capacidade de nos equilibrarmos, mas em Teu poder de nos suster. Te exaltamos porque a Tua fidelidade é a garantia de que jamais seremos abalados. Cada novo dia é uma nova oportunidade de praticar a fé, de lançar nossos cuidados e de experimentar a Tua paz. Tuas misericórdias são a prova de que nossas falhas passadas em confiar em Ti, as vezes em que pegamos os fardos de volta, não anulam Teu convite sempre presente.
Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com a mentalidade de escravos sobrecarregados, gemendo sobre o peso do mundo, mas com a mentalidade de filhos amados, que caminham leves e livres, porque seu Pai carrega o peso. Obrigado, Pai, porque nossa paz não vem da ausência de problemas, mas da prática de lançar os problemas sobre Ti. Tu és o Deus cujo convite é real, cujo poder é suficiente e cuja promessa é eterna. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho Jesus Cristo. Ele é o cumprimento perfeito deste salmo. Ele carregou o fardo mais pesado de todos, o pecado de toda a humanidade, para que pudéssemos viver livres. Ele é aquele que nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele trocou o nosso fardo de pecado pelo seu fardo leve de graça. É através dele que temos a ousadia de nos aproximar de Ti e lançar nossos cuidados. A sua ressurreição é a prova definitiva de que o Teu poder sustentador é maior que o poder da morte e que a promessa de que não seremos abalados é selada para sempre. Confiamos que, por estarmos em Cristo, somos contados entre os justos a quem Tu jamais permitirás que sejam abalados. O mesmo Espírito que o sustentou no deserto e no Calvário habita em nós hoje, nos capacitando a soltar o controle e a confiar no Teu cuidado. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pelo acesso que temos ao Teu alívio, pela identidade que temos como Teus filhos cuidados e pelo poder sustentador que está disponível para nós. Cremos que, neste dia, andaremos em leveza e estabilidade, sustentados por Ti. Que nossa vida seja um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva para o mundo ansioso de que há um Deus que carrega nossos fardos. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com um coração humilde e alma reverente. Reconhecemos a Tua força, a Tua compaixão e a beleza do Teu convite para lançarmos nossos fardos sobre Ti. Diante da simplicidade do poder desta verdade, somos confrontados com nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a ela. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é a autossuficiência, a preocupação crônica e o orgulho de carregar nossos próprios pesos. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar nosso pecado, de reter nossos fardos. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que ouvimos o Teu convite para lançar e, em vez disso, nos agarramos aos nossos cuidados com ainda mais força, como se fossem um tesouro. Confessamos que passamos mais tempo remoendo nossas preocupações, descrevendo-as para outros, analisando-as de todos os ângulos, do que efetivamente entregando-as a Ti. Perdoa-nos por abraçar a ansiedade como um estilo de vida, por permitirmos que o medo do futuro e o estresse do presente criem raízes profundas em nosso coração, quando fomos chamados a viver na liberdade e na paz dos que confiam no Seu sustentador. Confessamos o pecado do orgulho. Perdoa-nos, Pai, por acreditarmos na mentira de que somos fortes o suficiente para dar conta de tudo sozinhos. Confessamos nossa arrogância em pensar que lançar é um sinal de fraqueza em vez de um ato da mais profunda sabedoria e fé. Confessamos que muitas vezes nossa oração é apenas um pedido para que Tu nos ajudes a carregar nossos fardos, em vez de uma entrega total deles a Ti. Cada vez que uma dor de cabeça tensional aparece, ou o sono nos foge, é um testemunho de que estamos tentando ocupar o Teu lugar como carregador de fardos. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado da incredulidade. Confessamos que, no fundo, muitas vezes duvidamos que Tu realmente te importas com os nossos pequenos problemas. Duvidamos que Tu sejas realmente forte o suficiente para lidar com os nossos grandes problemas. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo: exaustão, esgotamento, impaciência, irritabilidade e a dolorosa percepção de nossa própria fragilidade.
Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que nossa força não está em carregar muito, mas em entregar tudo. Confessamos o pecado de pegar de volta os fardos que já te entregamos. Em um momento de fé, nós os lançamos a ti, mas logo depois, na primeira onda de dúvida, nós vamos lá e os pegamos de volta, colocando-os novamente sobre os nossos ombros cansados. Perdoa-nos por nossa fé vacilante e por nossa memória curta. Perdoa-nos por nossa falta de confiança na tua capacidade de cuidar daquilo que te entregamos. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos um convite para vivermos leves e livres, muitas vezes escolhemos viver curvados sobre um peso que não precisamos carregar. Perdoa-nos por não nos apropriarmos desta herança de paz, por não praticarmos esta disciplina de fé e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em vitória e estabilidade. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na obra perfeita de nosso Salvador, Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos fardos. Pedimos que o sangue daquele que nos oferece alívio nos purifique de todo orgulho, de toda ansiedade, de toda incredulidade e de todo controle. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração que, por reflexo, lança seus cuidados sobre ti. Renova dentro de nós um espírito de confiança e dependência ousada. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a paz que vem de saber quem é o nosso sustentador. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé. Não em nossa capacidade de suportar, mas em teu poder de nos sustentar. Ajuda-nos a nos despir do velho homem que vive ansioso e sobrecarregado e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos leves e livres, sustentados pelo Pai. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque somos invencíveis, mas porque nosso sustentador é onipotente. Esvazia-nos de todo pensamento de sobrecarga e enche-nos com a verdade do teu Espírito que declara: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Que a nossa mente seja renovada pela Tua Palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a nossa paz e estabilidade em todas as coisas. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje, não carregando o peso deles, mas lançando-os sobre Ti a cada momento. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã não para pedir que nos ajudes a carregar nossos fardos, mas de fato a entregá-los a Ti. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que aprenderam o segredo de caminhar leves. Por isso hoje, com ousadia e confiança, Te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma disciplina espiritual para o ato de lançar. Que o Teu Espírito Santo treine nossa alma a reconhecer o peso da ansiedade e a instintivamente transferi-lo para Ti em oração. Remove de nós o hábito de remoer preocupações. Queremos não apenas conhecer este versículo intelectualmente, mas praticá-lo a cada hora. Que o ato de dizer: Senhor, eu Te entrego isso, seja a nossa primeira reação ao acordar com uma preocupação, ao receber uma má notícia, ao enfrentar uma tarefa esmagadora e ao nos sentirmos fracos. Que seja a nossa prática constante. Oramos para que possamos andar como vencedores na nossa vida profissional e nos nossos projetos, porque Tu és o nosso sustentador. Senhor, que possamos entrar no nosso local de trabalho hoje não carregando o peso do medo do fracasso, da pressão por resultados ou do estresse dos relacionamentos difíceis. Nós lançamos o sucesso dos nossos projetos, o cumprimento dos nossos prazos e a resolução dos nossos conflitos em Tuas mãos. Ajuda-nos a trabalhar com diligência, mas a partir de um lugar de descanso interior, sabendo que é o Senhor que nos sustenta e nos dá a capacidade.
dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de paz, não para a nossa glória, mas para que os nossos colegas vejam que a nossa calma não vem da ausência de pressão, mas da confiança no nosso Deus. Que a nossa estabilidade seja um testemunho do poder do nosso sustentador. Pai amado, firmados na verdade imutável e no convite libertador do Salmo 55, 22, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir uma vitória que ainda não possuímos, mas para aprender a lutar a partir da vitória que já nos foi garantida, praticando o ato de entregar a Ti todo o que nos pesa. Queremos que esta identidade de filhos sustentados se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os fardos do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vitoriosos que já somos, porque sabemos em quem nossos cuidados foram lançados. Oramos, em primeiro lugar, para que sejamos vencedores sobre o fardo da ansiedade e da preocupação com o futuro, ao lançarmos cada cuidado em Ti. Pai, nós Te louvamos porque a nossa vitória sobre a ansiedade não é uma questão de esvaziar a mente, mas de encher as Tuas mãos. Declaramos e nos apropriamos da verdade complementar de Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Senhor, grava esta verdade em nosso espírito. A vitória não está em ignorar os problemas, mas em transformá-los em oração, em lançá-los diante de Ti. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes permitimos que a preocupação se torne nossa forma de oração, um círculo vicioso de medo, em vez de uma entrega confiante. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, nós deliberadamente lançamos sobre Ti os fardos que nos roubam a paz. Lançamos sobre Ti o fardo financeiro, as contas a pagar, a incerteza do emprego, o medo da escassez. Nós Te entregamos e confiamos que Tu nos sustentarás. Lançamos sobre Ti o fardo da saúde, os diagnósticos assustadores, as dores crônicas, a preocupação com o nosso corpo e com o corpo de quem amamos. Nós Te entregamos e confiamos no Teu cuidado sustentador. Lançamos sobre Ti o fardo familiar, os filhos rebeldes, os casamentos em crise, os relacionamentos tensos. Nós Te entregamos e confiamos na Tua sabedoria para nos guiar. Em cada uma dessas áreas, que a nossa primeira reação seja lançar e não remoer. Dá-nos a força sobrenatural que vem de Ti para praticar a troca divina. Nós Te damos nossos fardos e recebemos a Tua paz. Ajuda-nos a viver a promessa de que a Tua paz, que o mundo não entende, atuará como uma sentinela, guardando nosso coração e nossa mente. Pai, sabemos que as preocupações tentarão voltar, mas nos agarramos à promessa de que Tu nos sustentarás. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos que cada pontada de ansiedade é um lembrete para corrermos a Ti e lançarmos o cuidado mais uma vez. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre a tirania da preocupação, não para a nossa vanglória, mas para o louvor da Tua paz que nos guarda. Declaramos em nome de Jesus que não somos escravos da ansiedade. Declaramos que temos um Pai que nos convida a entregar-lhe tudo. Declaramos que, ao primeiro sinal de preocupação, correremos ao trono da graça para lançar nosso fardo. Hoje escolheremos a paz, a confiança e a liberdade que pertencem aos filhos de Deus que conhecem seu sustentador. Oramos, em segundo lugar, para que sejamos vencedores sobre o fardo das responsabilidades esmagadoras e do perfeccionismo, ao aprendermos a trabalhar contigo. Senhor, reconhecemos que muitos de nossos fardos são autoimpostos. O peso de ter que ser perfeito, de ter que dar conta de tudo, de nunca poder falhar. Pedimos que, ao sentirmos o peso da performance, possamos lançá-lo sobre Ti
e aprender a descansar em Tua graça. Ajuda-nos a viver o convite de Jesus em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O segredo não está em viver sem um jugo, mas em trocar o nosso jugo pesado de autossuficiência pelo teu jugo leve de cooperação contigo. Ajuda-nos, Pai, a discernir a diferença entre a responsabilidade que tu nos dás e o fardo que nós mesmos criamos. Lançamos sobre ti a pressão de sermos pais perfeitos, cônjuges perfeitos, profissionais perfeitos, cristãos perfeitos. Nós te entregamos o nosso medo de decepcionar os outros e o medo de não sermos bons o suficiente. Sustenta-nos, Senhor, com a verdade de que nossa identidade não está em nosso desempenho, mas em nossa posição como teus filhos amados. Capacita-nos a trabalhar com excelência e diligência, mas sem o peso esmagador da ansiedade por performance. Que o nosso trabalho seja feito a partir de um lugar de descanso e confiança, sabendo que é o teu poder que opera em nós. Especificamente, oramos pela vitória sobre o burnout. Lançamos sobre ti nosso cansaço físico, mental e emocional. Pedimos que tu nos sustentes, que tu renoves nossas forças. Ensina-nos a estabelecer limites saudáveis e a encontrar nosso descanso em ti. Que a tua graça seja suficiente para nós e que o teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Onde houver um espírito de competição ou comparação que nos sobrecarrega, que possamos encontrar liberdade na certeza do teu amor e aceitação incondicional. Declaramos em nome de Jesus que o perfeccionismo não tem poder sobre nós. Declaramos que o nosso valor não está em nossas realizações. Declaramos que somos vencedores sobre o esgotamento, porque aprendemos a tomar o jugo suave e o fardo leve de Cristo. Hoje, escolheremos trabalhar contigo, e não apenas para ti, encontrando força e descanso em tua presença. Oramos em terceiro e último lugar, para que sejamos vencedores sobre o fardo do passado, ao lançarmos a culpa e a mágoa em teu oceano de graça. Pai, sabemos que alguns dos fardos mais pesados são invisíveis. A culpa por erros passados, a vergonha de pecados confessados mas não esquecidos e a amargura de feridas infligidas por outros. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a continuar carregando esse peso morto. Nós escolhemos lançar o nosso passado sobre ti, confiando na tua promessa de perdão e cura. Nós nos agarramos à verdade de Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Nesta manhã, pela fé, nós deliberadamente lançamos sobre ti o fardo de cada pecado, de cada falha, de cada palavra tola que já dissemos. Se já confessamos, nós cremos que fomos perdoados e nos recusamos a continuar carregando a culpa. Nós a entregamos a ti. Pedimos que tu nos sustentes com a certeza da nossa justificação em Cristo. Lançamos também sobre ti o fardo da mágoa, as traições, as injustiças, as palavras duras que nos feriram. Nós entregamos a ti a dor e a nossa necessidade de justiça e escolhemos liberar o perdão, não porque sentimos, mas porque confiamos que tu és o justo juiz. Sustenta-nos, Senhor, com a tua graça para perdoar como fomos perdoados. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a viver livres das correntes do passado. Ajuda-nos, quando a memória de uma falha ou de uma ferida vier à mente, a imediatamente lançá-la sobre ti novamente. Declaramos que não seremos abalados pelas acusações do inimigo ou pelas nossas próprias lembranças, e que possamos experimentar a promessa de Miqueias 7,19: tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Que nossa mente livre do peso do passado possa se concentrar naquilo que está diante, no prêmio
da soberana vocação. Declaramos em nome de Jesus que o passado não tem poder sobre nós. Declaramos que somos novas criaturas em Cristo. Declaramos que não somos definidos por nossos erros, mas pela Tua graça. Hoje, escolheremos viver no presente, sustentados pelo Teu perdão e livres do peso da culpa e da amargura. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia não como pessoas sobrecarregadas, mas como filhos vitoriosos que conhecem o segredo de caminhar leves. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada encontro deste dia sob o Teu cuidado sustentador. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração. Mas estamos apenas começando a viver a realidade libertadora de lançar nossos fardos sobre o Senhor. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários qual fardo específico você está escolhendo lançar sobre o Senhor neste exato momento. É uma preocupação financeira? Um problema de saúde? Uma ansiedade sobre o seu futuro? Declare isso pela fé. Escreva e deixe aqui, nas mãos dele. Se você tem um pedido de oração, especialmente se está se sentindo esmagado por um peso, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, interceder uns pelos outros, ajudando-nos mutuamente a entregar nossos fardos a Deus. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a viver na leveza e na estabilidade que só Deus pode dar. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está carregando um fardo pesado e precisa ouvir este convite libertador. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convida a entregar-lhe todo o cansaço, o amor de Deus Pai, que promete te sustentar em suas mãos eternas, e a comunhão do Espírito Santo, que garante que você jamais será abalado, sejam com todos vocês. Que o Senhor receba cada cuidado que você lançar sobre Ele. Que Ele te sustente com força sobrenatural em cada desafio do dia. Que Ele te guarde de pegar os fardos de volta. E que você caminhe neste dia leve, livre, em paz e com a coluna ereta, na estabilidade e na segurança que só aqueles que são sustentados por Deus podem conhecer. Em nome de Jesus. Amém.